Notícias do dia. Ano 6, número 2040. Dia 21 de junho de 2022, terça-feira. Datas comemorativas. Início do inverno no Hemisfério Sul. Dia do Intelectual. Dia Nacional de Controle da Asma. Dia Internacional do Yoga. Dia Mundial do Skate. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 11 graus, máxima de 17 graus, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,18. Valor do euro, em alta, R$ 5,45. Índice Bovespa, em alta, 0,03%, 99,852 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 0,04%, valendo R$ 104.582,98. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 15 de junho de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 306,89. Notícias nacionais. Venezuelanos representaram maioria de pedidos de refúgio em 2021. Em 2021, o Comitê Nacional para Refugiados recebeu 29,1 mil solicitações de pessoas oriundas de 117 países. Os homens somam 53,7% dos pedidos e as mulheres somaram 46,3%. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, inicia a ação do Censo 2022 pesquisando entorno de domicílios. Pesquisa urbanística do entorno dos domicílios é fundamental porque todos os mais de 326 mil setores censitários, distribuídos por 5.570 municípios, serão visitados. José Mauro Coelho pede demissão do cargo de presidente da Petrobras. Ele também renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração. Petrobras nomeia Fernando Borges como presidente interino. O diretor executivo de exploração e produção, Fernando Borges, assumirá como presidente interino da companhia até a eleição e posse do novo presidente, como prevê o Estatuto da empresa. Senado ouvirá ministro da Justiça e Univaja na quarta-feira, dia 22. Senadores querem entender possível relação das mortes de Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips com o esquema de pesca ilegal e narcotráfico na Amazônia. Procuradoria-Geral da República, PGR, defende continuidade de investigação sobre mortes de Dom e Bruno. Aras esteve no domingo, dia 19, em Tabatinga, Amazonas, em reuniões com lideranças indígenas, procuradores da República e autoridades responsáveis pela investigação do duplo assassinato. Lancha de Bruno e Dom é encontrada afundada em Rio do Amazonas. O local exato onde a lancha foi encontrada foi indicado por Jefferson da Silva Lima, conhecido por Pelado Dadinha, detido no sábado, dia 18, pela suspeita de envolvimento com os assassinatos. Polícia Federal prende importador que usava correios para trazer armas. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, na cidade de Itaguaí e no bairro Carioca de Bom Sucesso. Os indícios apontam que o acusado fornecia armamentos para milícias e o tráfico de drogas. Polícia Federal prende homem por atentado contra a segurança de transporte aéreo no aeroporto de Fortaleza, Ceará. Passageiro desembarcou de um voo procedente de São Paulo. PF deflagra Operação Patsec Express contra o tráfico internacional de armas no Rio de Janeiro. Um homem foi preso em flagrante e diversos materiais bélicos foram apreendidos. Ministério da Saúde confirma o 8º caso de varíola dos macacos no país. Paciente tem quadro clínico estável, sem complicações e é monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas Secretarias de Saúde do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro infectado com varíola dos macacos recebe alta em SP. O caso se refere a um homem de 41 anos, com histórico de viagem para Portugal e Espanha, que estava internado desde 6 de junho, por recomendação médica, seguirá em isolamento domiciliar. Covid-19. Governo libera a 4ª dose para maiores de 40 anos. Ministério da Saúde decidiu intensificar a campanha de incentivo à imunização. Cerca de 120 milhões de pessoas aptas a tomar a 2ª dose ou o reforço ainda não retornaram aos postos. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 31.754.465 casos acumulados de Covid-19 e 669.161 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 30.430.308 pacientes se recuperaram da doença e há 654.996 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 443.003.664. Incêndio atinge galpão de reciclagem em Guarulhos, São Paulo. Pelo menos 15 viaturas e 50 homens trabalharam para apagar o incêndio no galpão.
que fica perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Operações não foram afetadas no terminal. Rio de Janeiro e União buscam acordo para plano recuperação fiscal. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro aguarda a resposta do governo federal para fechar o acordo para a adesão definitiva do Estado ao regime de recuperação fiscal. Dólar sobe para R$ 5,18 e fecha no maior valor em 4 meses. Ibovespa, índice da B3, fechou com leve alta, 0,03%. Venda de ações da Petrobras foi suspensa 2 vezes, após saída do presidente da estatal, mas papéis recuperaram-se. 100 anos do rádio no Brasil, das emissoras pioneiras até a Era de Ouro. Entre a transmissão de 7 de setembro de 1922 ao início da chamada Era de Ouro do rádio, na década de 1940, o Brasil viveu um boom de criação de emissoras. Notícias internacionais. Rússia aumenta bombardeios às vésperas da decisão da União Europeia sobre candidatura da Ucrânia. Os 27 países do bloco vão se reunir no fim de semana para definir, por unanimidade, se a nação pode receber o status de candidata. Ucrânia diz que depósito de alimentos em Odessa foi destruído em ataque de mísseis russos. Comando operacional ucraniano informou que forças da Rússia dispararam 14 projéteis no sul do país durante 3 horas. Guerra na Ucrânia fez 7,7 milhões de pessoas deixarem o país. Do total de refugiados desde o início da invasão pela Rússia em fevereiro, 2,5 milhões voltaram ao território ucraniano. Lituânia proíbe o trânsito ferroviário pelo território russo de Kaliningrado. Rússia classificou a ação como sem precedentes e ilegal. Corte de gás natural pela Rússia deixa a Europa em alerta. Países do continente ainda não conseguiram armazenar o insumo, que seria importante nos meses de inverno. União Europeia precisa acelerar com urgência acordos comerciais, dizem 15 países. Os diplomatas da UE dizem que a França, que detém a presidência rotativa de 6 meses da União Europeia, suspendeu as medidas para fechar acordos comerciais a fim de não perturbar as eleições presidenciais e legislativas. Esperança de adesão rápida à OTAN diminui para a Suécia e Finlândia. A aliança militar se reunirá na próxima semana em Madrid, na Espanha, onde poderá decidir sobre o futuro dos países no grupo. Presidente da França busca salvar a agenda de seu governo após perder maioria absoluta no parlamento. Partido de Emmanuel Macron ocupa a maioria das cadeiras, mas a esquerda e a extrema-direita ganharam espaço. Em meio às sanções ocidentais, importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em maio. China comprou 8,42 milhões de toneladas do combustível, e líder chinês assegurou a Putin apoio em soberania e segurança. Bangladesh. Militares tentam ajudar milhões de pessoas isoladas. Em pequenos barcos, militares levam comida, água potável e material de socorro a pessoas que se abrigaram nos andares superiores de edifícios após inundações no país. Estados Unidos avaliam retirar tarifas sobre a China. Janet Yellen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse, em Washington, que algumas tarifas impostas à China pelo governo Trump não têm propósito estratégico. Meta agora é combater a inflação. Colômbia. Gustavo Petro é o primeiro presidente de esquerda eleito no país. As propostas de Petro, especialmente a proibição de novos projetos de petróleo, assustam alguns investidores, embora ele tenha prometido respeitar os contratos atuais. Eventos históricos do dia. Em 1640, chega de Lisboa à Bahia a esquadra que trazia o Marquês de Montalvão, primeiro vice-rei nomeado para o Brasil. Em 1919, Almirante Ludwig von Reutte afunda deliberadamente a frota alemã em Scapa Flow, Orcades, arquipélago localizado ao largo do norte da Escócia. Os 9 marinheiros mortos são as últimas vítimas da Primeira Guerra Mundial. Em 1933, Adolf Hitler proíbe a existência de outros partidos políticos na Alemanha. Em 1948, o disco LP é apresentado pela Columbia Records no Hotel Waldorf Astoria, em Nova York. Em 1963, o cardeal Giovanni Battista Montini é eleito Papa Paulo VI. Em 2004, Spaceship One torna-se o primeiro avião espacial financiado pelo setor privado a alcançar voos espaciais. Em 2006, descobertos 2 satélites de Plutão, batizados de Nix e Hydra. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.